Muitos dos que me seguem aqui se interessam por dividendos, eu também gosto de dividendos e eu selecionei aqui 3 ações que eu acredito que vão pagar bons dividendos aí no ano de 2023, tá bom? Antes de começar a falar dessas 3 ações, eu já convido, se você ainda não nos segue aqui no canal do YouTube, clica aqui abaixo e comece a nos seguir. Para você que gosta de investimento, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, essas empresas que eu selecionei aqui, eu acredito que elas têm uma característica de resultados previsíveis. Então, dificilmente nós teremos uma surpresa por parte dos dividendos destas empresas. Ou pelo menos previsível no campo operacional, né? As empresas elas geram caixa e talvez possa ser que surja sempre uma oportunidade de uma fusão, aquisição que pode dar uma mudada, mas eu ainda assim não acredito que vai ter grandes mudanças, né? Bom, a primeira ação que eu selecionei é a Energias do Brasil. O setor elétrico é talvez um dos setores mais estáveis da economia brasileira. A economia indo bem, a economia indo mal, as pessoas consomem energia. Obviamente que quando a economia vai bem, o consumo é um pouco maior, quando a economia vai mal, o consumo cai, a inadimplência por parte do consumidor, das distribuidoras pode aumentar. E eu selecionei Energias do Brasil porque ela está nesses 3 segmentos, né? De geração, transmissão e distribuição, né? E por conta disso ela tem uma certa diversificação ao longo do segmento de energia. A Energias do Brasil ela fez investimentos relevantes em transmissão ao longo dos últimos anos. Esses investimentos eles foram entregues e agora essas transmissoras estão gerando caixa e por conta disso a empresa ela tem feito 2 coisas. Primeiro, aumentado o lucro e segundo, aumentado o percentual do lucro que é distribuído, né, o chamado payout. E por conta disso os dividendos da Energias do Brasil têm crescido ao longo dos últimos anos e eu acredito que vai se manter nesse patamar elevado, né? Na atual cotação, na cotação do momento que eu estou gravando, eu acredito que a Energias do Brasil tem tudo aí para pagar cerca de 10% de dividend yield no ano de 2023. Né? Outra empresa do setor elétrico que eu também acredito que vai pagar bons dividendos no ano que vem, a ENGIE. O código em bolsa é EG3, EG3, né? Aliás, a da Energias do Brasil é N de navio, ENBR3, né? Já a ENGIE é uma empresa muito mais focada em geração de energia, né? Ela tem entrado em transmissão, é verdade, né? Participou de alguns leilões esse ano, né? No último não saiu vitoriosa, não tem problema, eu acho que os leilões estavam muito concorridos, mas ela tem aumentado ali a participação de transmissão e por conta disso ela tem conseguido casar 2 coisas, distribuição de dividendos com crescimento, né? E eu também projeto aqui um dividendo de 10% para o ano que vem para a ENGIE. Essas não são as únicas empresas do setor de energia que vão pagar bons dividendos. O vídeo aqui eu falei de 3 ações, mas poderia estar falando de outras, né? Algumas outras empresas do setor de energia que devem pagar bons dividendos. A Copel certamente deve pagar, a Taesa sempre está nessa lista, a Lupar deve pagar um bom dividendo. Tem várias empresas aí, são as que vêm na minha cabeça, CEMIG talvez deve pagar um bom dividendo também, são algumas empresas que vêm na minha cabeça, mas para esse vídeo eu selecionei a Energias do Brasil e a ENGIE 3. Um alerta que você tem que saber, né? No ano que vem provavelmente vai ter um grande leilão de transmissão, algo próximo de 50 bilhões de investimentos necessários para fazer os investimentos do leilão. E essas empresas têm sido ativas, né? Elas têm participado dos leilões. Elas vão ganhar? Vão perder? Não dá para saber agora, né? Aliás, não dá nem para saber se o leilão vai existir. Eu acredito que provavelmente vai existir, mas sempre pode acontecer alguma surpresa e o leilão de fato não ocorrer. E as empresas elas vão participar. Se elas ganharem, provavelmente os dividendos podem cair. Esses investimentos, eles não acontecem no dia do leilão, né? A empresa ganha o leilão, daí faz o projeto, faz os investimentos ao longo de 3, 4 anos, né? Consegue pegar inclusive dinheiro
em linhas de bancos de fomento ou se financia no mercado de capitais, mas através de dívida. Então, com isso a empresa não precisa emitir muitas vezes novas ações e continua a pagar dividendos. Obviamente que não dá para fazer previsão agora nesse momento, mas se essas empresas não ganharem, provavelmente elas vão pagar esse dividendo, mas eu botaria um asterisco. Se ganhar, pode ser que mude, né? Então essas são duas empresas que eu acredito que vão pagar bons dividendos para vocês em 2023. Antes de ir para a quarta, que é um pouco mais polêmica, eu queria convidá-los aqui, né, para baixar 2 e-books que a gente preparou. Se você é iniciante, a gente preparou o e-book sobre como investir em 2023. Só clicar aqui abaixo. E se você já é um investidor, a gente fez o e-book Os Melhores Investimentos para 2023 também, tá? A terceira ação, eu entendo que é um pouco mais polêmica, né, que é o Banco do Brasil. É uma empresa estatal, nós estamos passando por uma mudança de governo, né? Eu já fiz alguns vídeos a respeito do Banco do Brasil e que a gente demonstrou que mesmo nos momentos de intervencionismo maior nas estatais, o Banco do Brasil ele se mostrou mais blindado do que outras estatais, né? A rentabilidade do Banco do Brasil sempre foi muito próxima ali do Itaú e do Bradesco, né, um pouquinho abaixo, mais próxima. Daí deu uma descolada ali no ano de 2015, chegou a rodar uns 5% abaixo o ROI em relação ao Itaú, né? Ou seja, a produtividade ali no Banco do Brasil de fato se tornou bem pior, mas em nenhum momento o Banco do Brasil entregou prejuízo para os seus acionistas. Isso atribui muito à área de serviços do Banco do Brasil, né? O que é a área de serviço? Você passa o cartão de crédito, deixa ali um fee de transação. Se você é cliente do Banco do Brasil, tem aquelas previdências do Banco do Brasil, tem renda fixa no Banco do Brasil. Se você é cliente da asset do Banco do Brasil, você está deixando uma receita ali. E o Banco do Brasil ele tem 1,5 trilhão de reais de patrimônio lá. É muito dinheiro, né? E esse dinheiro ele fica pagando taxas de administração, né? Não é só essa taxa, né, de serviços, tem as tarifas bancárias, né? Você tem conta lá, o pessoal cobra aquelas tarifas lá que todo mundo tenta negociar. Isso aí dá um buffer de estabilidade. Obviamente que existe risco. Se eu falasse para você que não existe risco, eu estaria mentindo. Aonde que eu acho que tem o maior risco, né? É na carteira de crédito, que historicamente o Banco do Brasil se mostrou bem blindado de interferências políticas, né? Vamos ver se dessa vez não vai ser diferente. Eu acredito que o Banco do Brasil tem tudo para pagar entre 9 a 10 reais ali lucrar entre 9 a 10 reais por ação, né? Isso deve garantir aí um pagamento de entre 3,50 a 4 reais se ele manter a política de dividendos desse ano, que é de 40% do lucro vai para dividendos, né? Então, se o Banco do Brasil fizer isso, ele tende a pagar aqui, segundo as minhas contas, cerca de 11%. Né? Então, Energias do Brasil e ENGIE pagando 10%, o Banco do Brasil pagando 11%, são dividendos muito interessantes. E daí uma pergunta que eu recebo, aliás um questionamento, uma indagação, né? Que eu recebo pô Thiago, esses dividendos são menores que o CDI, que droga, né? Eu acho que tem duas considerações que são importantes o investidor saber, né? Primeiro, né, o CDI não vai ficar aí para sempre. A tendência é que ao longo do tempo volte para a média histórica, né? A gente teve alguns choques nas cadeias produtivas globais, né? A própria guerra, a pandemia fizeram com que tivéssemos alguns aumentos de preços em commodities, em fretes marítimos, etc. E tudo isso começa a se reduzir. A própria inflação no Brasil já está reduzindo. Tivemos 3 meses seguidos ali de deflação, né? Se a inflação cair, e eu acredito que tende a ser pelo menos menor do que foi no começo do ano, né? O primeiro semestre do ano foi muito duro. A tendência é os juros caírem. Então, não pegue o CDI e ache que ele é estático. Provavelmente ele vai cair ao longo do tempo. Ponto número 2, as empresas, elas estão investindo também, né? Eu dei o exemplo aqui do Banco do Brasil. O Banco do Brasil,
ele está retendo cerca de 60% do seu lucro, né? Ele está aumentando o patrimônio líquido e com isso ele consegue abrir mais agência, emprestar para mais gente. Na carteira de crédito do agro, acho que cresceu 30% esse ano, é muita coisa, né? E esse crescimento ele vem de retenção de lucros, né? Porque o Banco do Brasil não está emitindo ações, então ele lucra uns 30 bilhões, distribui ali mais ou menos uns 12 bilhões para os acionistas, os outros 18 bilhões aumentam o patrimônio líquido do banco, que permite que ele continue crescendo. Esse foi só um exemplo, poderia dar o exemplo de outras empresas. Então, você não pode só analisar o dividendo, porque as empresas estão retendo para seu crescimento futuro, tá bom? Então são essas 3 empresas, é o Banco do Brasil, Energias do Brasil e a ENGIE, né? Repito, se você ainda não investe, eu faço convite para você baixar aqui o nosso e-book, Como Investir em 2023, a gente vai te ensinar como investir. E se você já investe, a gente também selecionou o que a gente considera algumas das nossas melhores ideias para 2023 também, tá? Então a gente preparou o guia de melhores investimentos para 2023. E se você tem mais de 100 mil reais e precisa de ajuda com os seus investimentos, porque nem todo mundo gosta de ler e tal, normal, de estudar, a boa parte das pessoas tem uma vida muito corrida. Eu vou botar também aqui um link, né? Se você tem mais de 100 mil reais, eu e o meu assessor aqui, os nossos assessores vão te ajudar a investir. Só clicar no link aqui para você entrar em contato com a nossa turma, a gente vai dar um atendimento personalizado para vocês, né? Porque cada investidor tem suas ambições financeiras, tem características de risco diferente e não dá para massificar, tem que saber qual que é o seu perfil de maneira individual e o nosso time aqui vai poder te assessorar aí, tá bom? Então vou botar aqui o link na descrição para que você converse com um especialista. Forte abraço e até os próximos vídeos.